Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Meus cumprimentos, senhoras educadoras, senhores educadores, pais, a todas e a todos que nos acompanham neste momento, neste programa da Educação da Vida, no canal do YouTube da Seitonoye do Brasil. Muito obrigada, muito obrigada. E quero agradecer a imprescindível equipe, o imprescindível apoio da nossa equipe da Superintendência das Atividades dos Educadores, sem os quais a gente não poderia realizar esta atividade, né, tão importante para a educação. E quero agradecer também, de modo especial, a preletora Lilian Suzy Baff Norimatsu, que é a nossa superintendente das atividades dos educadores da Seitonoye do Brasil, pela confiança, né, em nosso trabalho. Muito obrigada, preletora Lilian, muito obrigada. Meu nome é Maria Isabel de Faria Sundim do Lago, eu sou preletora em grau sênior na Seitonoye do Brasil, e eu sou vice-presidente da Associação dos Educadores da Regional Paraná Curitiba, e também coordeno o Ciclo de Estudos de Educação da Vida, o CEV, na Regional Paraná Curitiba, e sou orientadora também do CEV, e membro da Comissão Executiva Central dos Educadores. Assim, então, feitas os agradecimentos, a minha apresentação, vamos iniciar, né, o nosso tema de hoje, a convivência harmoniosa entre as gerações. Bem, nós da Associação dos Educadores da Seitonoye do Brasil temos procurado estudar e nos aprofundar com o objetivo de conhecermos melhor a sociedade atual na sua complexidade, porque nós temos vivenciado aí grandes transformações, grandes mudanças em todos os aspectos, e precisamos compreender essas transformações. Então, vou citar algumas, né, aqui no nosso programa, para a gente ir entendendo como trabalhar nessa questão da harmonia entre as gerações. Então, vejam, nós temos visto aí o aumento da expectativa de vida nos últimos 80 anos, passou de 45 anos e meio para quase 77 anos. Então, nós estamos vivendo mais. E aí surge, então, uma nova geração, que denominamos geração prateada, com pessoas com 60 anos mais, né? E que chegaram com novos paradigmas, né? São os avós, somos, né? Eu me considero da geração prateada, sou da geração prateada. Então, avós que somos ativos, dinâmicos, que gostamos de viajar, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas,
voltamos a estudar, alguns retornam à faculdade, fazer outros cursos, né? E hoje também com a facilidade dos cursos online, e alguns voltam a trabalhar, inclusive, né? Outros encontram uma companheira, outras encontram outro companheiro, e assim, essa geração está aí com bastante impacto, bastante força na nossa sociedade atual. Outro aspecto que eu quero citar, que nós temos vivenciado também, é a questão do aquecimento global, porque estamos aí vivenciando as intempéries, estamos vendo aí as tragédias climáticas acontecendo em todo o mundo e no nosso país também, o Brasil, e isso está nos levando a refletirmos sobre o nosso modo de vida e o nosso modo de consumir, questões da sociedade atual, né? E aí, marcante tem sido também o advento das tecnologias, né? A evolução que nós estamos passando aí na questão da tecnologia, até agora o momento da introdução da inteligência artificial, né? E no campo educacional não poderia ser diferente. No programa passado, a preletora Mônica Moreira, que esteve conosco, falando sobre educar sem culpa e sem medo na sociedade atual, ela mencionou algumas questões dessas mudanças da educação. Por exemplo, o ensino híbrido, as plataformas de ensino, as questões dos cursos à distância, e todas essas questões e outras fazem até com que a gente comece a repensar em outro papel para a própria escola, né? Então, são aspectos aí que estamos procurando entender, procurando vivenciar de uma forma harmônica e que a gente possa usufruir, né, de alguma forma e melhorar a vida de todas as pessoas, né, nessa sociedade. Não é por conta de tantas transformações que a gente vai ter medo e vai se sentir paralisado sem saber o que fazer. Então, nós temos, sim, capacidade, condições de trabalharmos sobre essas grandes transformações e vivenciá-las, né? Então, neste cenário que nós vamos hoje conversar sobre a convivência harmoniosa entre as gerações. E mencionamos, então, anteriormente a questão da geração prateada, né? A expectativa de vida do ser humano que aumentou e trouxe para nós uma geração que está nos ensinando a viver o agora. Procura viver o agora. E acompanha a evolução tecnológica, utiliza os celulares, os tablets, e consegue também se introduzir nas redes sociais, nos grupos, e usufruir, né, dessa evolução que está fazendo tanto bem, tem seus senões, mas tem os lados positivos aí da questão da tecnologia. Então, essa geração prateada, ela já representa a terceira maior economia do mundo. E tanto empresários, empresas estão aí de olho nessa geração, procurando verificar seus hábitos, traçar os perfis para esses novos consumidores, né? Consumidores aí dessa geração prateada. E aí vamos, então, trazer, né, para a convivência no lar. Então, estamos convivendo aí a geração dos avós, dos filhos, netos, né? Nessa sociedade complexa atual, né? E nessa convivência, muitas vezes pode acontecer, surgir atritos, né? Surgir alguns conflitos, porque nós, muitas vezes, queremos, às vezes, moldar o outro à forma como nós gostaríamos que fosse. E essa questão de querer moldar o outro para que seja como eu quero, ela traz aí o tolimento da liberdade. E a liberdade de expressar-se, ela é fundamental para o ser humano, né? Então, quando a gente proporciona essa liberdade de expressão, a harmonia se instala de forma natural dentro dos lares.
Eu quero trazer aqui para vocês, do professor Yoshihiko Iwasaka, este livro Educação da Vida, um tesouro valioso, um lançamento da Seiichi Onoye. O que ele fala a respeito dessa questão aí da harmonia no lar. Ele escreveu assim na página 141, no capítulo 10. Independentemente da estrutura familiar, a harmonia entre os membros da família é crucial para o desenvolvimento emocional e psicológico dos filhos. Crianças e adolescentes que crescem em ambientes harmoniosos aprendem a lidar com conflitos de maneira saudável, desenvolvem empatia e constroem relacionamentos fortes e positivos no futuro. Então, a preletora Mônica também falou no seu programa passado sobre o amor, manifestar o amor. Então, quando nas famílias manifestamos nesta estrutura, né, o amor entre os membros, e eles crescem nesse ambiente harmonioso, vão ser realmente adultos seguros, firmes, bem-sucedidos nas suas relações profissionais e na própria relação familiar, né? Constroem esse futuro bastante feliz. Então, é importante que a gente compreenda, né, essa questão, né? E aqui o professor Iwasaka, eu quero chamar a atenção, que ele fala assim, escreveu assim: independentemente da estrutura familiar. Então, quero chamar a atenção para isso, porque como estamos falando das transformações da sociedade, a gente também está convivendo com uma nova configuração de família. Não é mais aquela família pai, mãe e filhos, mas nós vamos encontrar famílias onde tem só a mãe com os filhos, ou só o pai com os filhos, ou às vezes esses filhos vão ser criados por uma tia, então a tia e os sobrinhos é outra configuração familiar. Vamos encontrar esses filhos com os avós, então são avós e netos, outra configuração familiar. E vamos encontrar aí também as famílias que têm 2 pais ou 2 mães, né, que adotam as crianças, novas configurações familiares. Temos aquelas pessoas que contraíram segundas núpcias, então os filhos de um vão conviver com os filhos do novo companheiro e vice-versa, os filhos de uma com a nova companheira. Então, essas questões aí, é importante que a gente aprenda a entender e a respeitar essas novas configurações familiares aí, né? E na página 147 desse mesmo livro, ele chama a atenção para um ponto aqui, para que a gente possa obter essa harmonia familiar. Então, aqui na página 147, ele escreveu assim: outro ponto importante é transmitir aos filhos que o centro da família são os pais. E este centro deve ser respeitado. Quando não se tem o pai, o centro é a mãe. Quando não se tem a mãe, o centro é o pai. E podemos colocar isso aí quando é a tia ou quando vão ser os avós, mas sempre o centro do lar está concentrado nos pais. Respeitar esse centro e manifestar o sentimento de gratidão é fundamental para que se estabeleça essa harmonia familiar. É um aspecto bastante importante. E vou trazer aqui na página também 149, que o professor Iwasaka fala das nossas amarras mentais. Nós falamos, nós amarramos os filhos, ou os avós querem amarrar os filhos, ou os filhos querem amarrar os pais, os avós querem amarrar os netos. Que amarras são essas? Evidentemente que não é uma amarra com uma corda material, mas são amarras mentais. Então, quando eu coloco na minha mente, eu quero que seja assim, tem que ser do meu jeito, eu estou criando as tais das amarras mentais. Então, quando eu crio essas amarras, né, nós precisamos soltar essas amarras para que a harmonia se estabeleça. Então, o professor Iwasaka escreveu aqui: soltando as amarras mentais, considerando o método educacional dele, dos avós, é bom assim mesmo como está sendo aplicado.
Pode estar errado segundo os critérios pedagógicos modernos, porém, para a nossa criança neste lar está sendo o melhor método, pois contrabalança com o meu método educacional. Então, o pai pensando assim, o método educacional dos avós também é bom, o meu também é, os métodos modernos também são. Mas se nós estamos convivendo aí com as crianças, e esses métodos, eles são tão importantes uns quanto os outros para o desenvolvimento. Por quê? Porque quando eu solto a amarra, quando eu respeito o método que o outro está procurando aplicar, seja um pouco, às vezes, mais rígido ou não, eu estou mantendo a harmonia no lar, o equilíbrio entre os familiares. Então, isso é importantíssimo para que essa harmonia se estabeleça entre todas as nossas gerações. E desaparece, então, aquele pensamento, eu quero que seja assim, tem que ser assim. Né? Isso não é saudável para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, e até para a convivência harmoniosa aí com esses avós ativos que querem sair, que querem passear, que voltam a trabalhar, que voltam a estudar, né? Então, não podemos tolher a liberdade de cada um, né, com essas amarras mentais. Bom, nós vamos nos deparar também, né, nessas questões que muitas vezes, dentro da geração prateada, tem alguns que não estão mais ativos. São aqueles que às vezes estão com dificuldades de locomoção, às vezes uma dificuldade de visão, algumas questões, às vezes, do ponto de vista mental, né? Então, temos encontrado aí na convivência com amigos, né, próximos, pessoas que estão atendendo seus pais ou seus avós nessas condições. E aqui também se torna muito importante que a gente procure manter a harmonia, que temos que desenvolver a paciência e manifestar enormemente o nosso amor, grandemente manifestarmos o nosso amor com essa geração, né? Muitas vezes a gente pensa, é fácil, né, ter um avô que passeia, que viaja, que estuda, que é ativo, mas quando se trata de alguém, nós temos que ter um cuidado especial, né? Nós temos que prestar também atenção para mantermos a harmonia, né, nessas condições, né, nessa geração. É muito importante isso aí. E a gente vamos nos deparar ainda com uma questão que agora aparece também, que denominamos de etarismo. O que é o etarismo? Num quadro familiar, né, que temos aí as gerações. O etarismo pode ser, por exemplo, a desvalorização da experiência dos mais velhos. Isso pode acontecer tanto dentro de casa como nas questões profissionais. E muitas vezes essa geração com mais de 60 anos ainda pode colaborar muito, né, com seu conhecimento, com as suas habilidades, né, adquiridas ao longo da vida, num ambiente de trabalho, mas são discriminados, às vezes, por conta da idade. E o mesmo acontece com a geração mais jovem, porque por ser jovens, não dão oportunidade, porque ainda não têm experiência. Então, esse etarismo tem permeado aí também, tirado as oportunidades das pessoas. Entretanto, a Seichonoye, quando nos ensina que todos somos filhos de Deus, seres divinos criados à imagem e semelhança de Deus, para nós, filhos de Deus, não existe a questão da idade. Não importa a idade, podemos expressar, sim, esse filho de Deus, extravasar essa capacidade infinita, mostrar a nossa experiência e contribuirmos muito com a evolução da humanidade. Né? Então, é importante que a gente atente para esse aspecto. Eu vou citar aqui o livro A Verdade em Orações, volume 2, do mestre Masaharu Taniguchi, no qual tem a oração para ampliar infinitamente o nosso eu, praticando atos de amor e caridade. Então, essa oração, que está na página 87, diz assim: o ser humano foi gerado pela vida onipresente no universo. O homem surgiu trazendo dentro de si a grande vida do universo e é por ela vivificado. Então,
a grande vida, né? Não há etarismo na Seitianoye. Neste plano material, nós parecemos diferentes, claro, distintos, né? Mas somos todos provindos da grande vida. Somos todos provindos da grande vida, né? E, nesse aspecto, trazendo novamente a questão climática, né, a questão do meio ambiente para a nossa conversa, nós podemos fazer a seguinte pergunta: proteção ao meio ambiente tem idade? Proteção ao meio ambiente tem idade? Então, eu quero contar para vocês uma oportunidade que eu tive de assistir um relato da senhora Helena Taliberti. A senhora Helena Taliberti, ela perdeu um casal de filhos, a nora grávida, o pai dos seus filhos naquele acidente acontecido em Minas Gerais, quando rompeu a barragem de Brumadinho. E a senhora Helena, da geração prateada, ela transformou o luto em luta. Ela cria, junto com os amigos dos seus filhos falecidos, um instituto, ICLT, Instituto Camila e Luiz Taliberti, que é o nome dos filhos dela que partiram naquele acidente. Então, esse instituto, ele vem traduzir-se no plantio de árvores da mata nativa, da Mata Atlântica, né, para reconstituir a Mata Atlântica no interior de Minas Gerais, refazendo renascer, né, o meio ambiente e trazendo a justiça para os direitos humanos. Então, vejam que a geração prateada, ela pode estar, sim, também trabalhando nessa questão de trazermos para nós o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, até para compreendermos que nós podemos estar trabalhando por essas futuras gerações, né? Nossos netos, bisnetos que vêm aí, cuidando do planeta Terra e para uma vida melhor dessas gerações, né? E a história, então, da dona Helena, ela nos inspira para encontrarmos a razão de trabalharmos, continuarmos trabalhando para o bem do nosso próximo, né? No cuidado com o meio ambiente, no cuidado com o planeta Terra, do qual fazemos parte. Essa compreensão é fundamental, nós fazemos parte, né, do meio ambiente, nós não somos seres, a natureza está aqui, o homem está aqui, não. Nós estamos aqui, fazemos parte, né? E assim como a senhora Helena Taliberti, nós temos vários exemplos que podemos citar aqui, a Wangari Maathai, com mais de 60 anos, foram guardiãs do meio ambiente. Mindy Luber, 61 anos. Júlia Carabios Lilio, aos 68 anos. Thelma Krug, 70 anos. E tantos outros também, que trabalham já acima dos 60 anos nessa questão ambiental. Eu vou lembrar aqui a Wangari Maathai, que ganhou o Prêmio Nobel em 2004, porque ela organizou as mulheres do seu país, o Quênia, e em 30 anos plantaram 30 milhões de árvores, que eram um bem imprescindível para aquele país, aquelas comunidades, né? Nisso ela realiza, né, a elevação do nível econômico e social dessas mulheres, e inclusive derruba um governo autoritário da época. Foi uma revolução sem sangue, né? Posso citar aqui mais um exemplo de uma brasileira, a Thelma Krug, 70 anos. Ela foi a primeira mulher eleita para o cargo de vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas na ONU. Assim, ela se expressou sobre a urgência em barrar os desmatamentos da Amazônia. Somos dependentes da floresta para a formação de nuvens para precipitação. Fora isso, estamos colocando em risco a vida de mais de 20 milhões de pessoas que moram ali. Então, são alguns exemplos que a gente pode dar da geração acima dos 60 anos, ativas, né, que estão aí trazendo a sua experiência, a sua vivência, para que a nossa humanidade possa seguir com segurança e as novas gerações seguir também com segurança, né?
Além da proteção ao meio ambiente, não ter idade, nós também podemos ser bastante assertivos. Quando, num esforço comum, nós buscamos essa convivência harmoniosa entre as gerações. Então, nós, da Associação dos Educadores da Seichonoye do Brasil, nós temos ofertado um curso, o Ciclo de Estudo da Educação da Vida, o CEV, um curso de 3 anos, no qual nossos cursistas elaboram seus memoriais de vida no primeiro ano, e no segundo e no segundo ano, projeto de vida, e a aplicação do projeto de vida no terceiro ano, projeto em educação da vida. Recentemente, no mês de março, nós tivemos a oportunidade de realizarmos o Fórum da Educação da Vida, na qual nós assistimos às apresentações de trabalhos de todo o Brasil, das nossas cursistas de todo o Brasil. E essas propostas em educação da vida, elas nos fortalecem ainda mais na nossa fé, na nossa convicção nesse sagrado ensinamento. Nós tivemos exemplos assim de educadoras, de professoras que tiveram bastante desafios com alunos em turma agressivos, briguentos, que praticavam o bullying com colegas, às vezes colegas com alguma deficiência física. Então, diante desses desafios, elas procuraram aplicar as práticas que nós estudamos na educação da vida, na pedagogia da Seichonoye, preconizada pelo mestre Masaharu Taniguchi. Então, num desses casos, a professora buscou as seguintes práticas como exemplo, né? Primeiro, buscar extrair as qualidades destes alunos através do elogio. Primeiro, do autoelogio. Depois do elogio ao outro. Não pense que isso seja fácil, que isso é uma mágica, né? Eu saio falando, você é bonito, você é estudioso. Não foi fácil, foi um grande desafio. Até porque, no caso de crianças, às vezes com rebeldias, com questões de dificuldades nos lares, elas não sabem se ver como pessoas que possam ser elogiadas, que tenham alguma qualidade. Mas a professora insistiu. Passou para o segundo passo para falar sobre os valores éticos com essas crianças. E assim foi dando continuidade, trabalhando durante o ano, desafios, as crianças às vezes mostravam resistência, até chegar numa etapa na qual veio o agradecimento a papai e a mamãe. E o papai e a mamãe também escreveram cartas de agradecimento para esses filhos. Então, isso foi abrindo as mentes, trazendo luz para essas mentes, até que no final, utilizando o poder criador da palavra, que eram crianças que também usavam palavrões, né, no seu cotidiano, e essas crianças foram modificando o seu vocabulário. Interessante, acredito que a gente pode ilustrar aqui, que a professora utilizou 2 vasinhos de flores. E ela dizia, aqui para essa flor amarela, vocês vão elogiar. Só palavras de elogio para essa flor, palavras bonitas, amorosas. E para esta outra flor, cor-de-rosa, vocês só vão falar coisas negativas para ela. Coisas negativas. Para ver o que iria acontecer. E interessante, claro, que você vê o desenvolvimento da planta que recebe elogios, palavras carinhosas, e o desenvolvimento desarmonioso, a forma como os galhos foram se formando daquela planta que só recebia palavras negativas. Através dessa atividade, as crianças perceberam o poder criativo da palavra. E depois de um ano, aquilo que parecia quase impossível se transformou. Acabou o bullying, acabaram-se as brigas, as relações se tornaram harmoniosas, inclusive com os pais, porque os pais foram
trazidos para essas atividades também. E a gente sabe que numa sala de aula, né, numa escola, existem crianças, adolescentes com várias denominações religiosas. E essa atividade promovida pela Seichonoye promoveu o respeito à diversidade religiosa. Então, vejam que, às vezes, um aspecto que não estava nem sendo cogitado, ele aflorou, emanou, apareceu o respeito à diversidade religiosa. Na nossa sociedade atual, a gente tem visto aí muitas questões de pessoas intransigentes com o diferente, em qualquer aspecto. Aí essa intransigência com a diversidade religiosa, com a diversidade de gênero, com a diversidade de culturas. Enfim, nessa sociedade atual, também precisamos estar atentos para essa questão do respeito à diversidade, do respeito ao diferente. Como nós mencionamos anteriormente, através da oração, somos todos, emanamos da grande vida, somos da grande vida que é Deus, nascemos de Deus. Somos diferentes aqui nesse plano material, mas na nossa essência, somos todos filhos de Deus. Então, na hora da gente elogiar alguém, e nos elogiarmos, vamos ver esse Filho de Deus que está na essência de cada um, essa natureza divina que está em cada um. E aí, a educação da vida, através dessas experiências nas escolas, mostra como a educação da vida causa, de fato, transformações. Sem medo, sem culpa de educar, como a professora Mônica mencionou no seu programa. E aqui nós falando da harmonia entre as gerações. É possível, sim, através da educação da vida, através do ensinamento da Seichonoye. E vejam que nessas questões, né, das nossas atividades, em que aparece aí o respeito, né, entre filhos, entre pais, entre os avós, né, a gente vai aprendendo a respeitar as pessoas mais velhas também, e como nos ensina a Seichonoye a respeitar também aqueles que não conhecemos, os nossos antepassados. Isso é imprescindível também para nós. Eu vou citar aqui mais um livro da autoria do professor Kamino Kusumoto, Alegria de Orar pelos Antepassados. E ele escreveu assim no prefácio deste livro. Vou aqui ler para vocês. O fundamental na oração aos antepassados é agradecer, antes de mais nada, aos pais. Quando conseguimos agradecer aos nossos pais, do fundo do coração, naturalmente se manifesta em nós o sentimento de gratidão aos antepassados. Então, agora, no próximo dia 13, né, de abril, nós vamos ter mais uma festividade do Santuário Rosô do Brasil, que é o momento, a oportunidade grandiosa de nós agradecermos, expressarmos nosso amor aos nossos antepassados através das orações na festividade do Santuário Rosô do Brasil. Então, estejam atentos aí nas suas regionais doutrinárias, para que vocês não percam as datas para entregar os registros, para aprender a preenchê-los e encaminhar para que seus antepassados recebam orações durante um ano, 5 orações ao dia, com a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Isso traz felicidade, harmonia, prosperidade aos nossos familiares. Então, vamos preencher os registros e enviar ao Santuário Rosô do Brasil. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho naquela história da escola e lembrar, né, que faz uma experiência numa sala de aula, né? Porém, aquela experiência rompeu a sala de aula e foi para toda a escola, porque todos, ao observarem as transformações, a alegria das crianças em realizar aquelas atividades, e você sabe, né, um conta para o outro,
Outras crianças quiseram, outros adolescentes quiseram realizar também aquelas atividades, principalmente a de falar com as flores, né, de forma amorosa ou de forma negativa, e os professores também se entusiasmaram, então permeou toda a escola. Então, as atividades da educação da vida, elas têm essa característica, né, esse poder que nós podemos estar sempre trabalhando também, que ela, na medida em que a gente dá o primeiro passo, né, se oro, o mundo me responde, e se move quando eu me movo. Então, vou dar o primeiro passo. Não importa o tamanho da barreira que parece haver diante de nós. Tem uma outra oração maravilhosa já do livro Verdade em Orações, volume 1, que fala que quando você vê uma muralha na sua frente, aquela dificuldade, aquele grande desafio, é porque naquele momento você está preparada espiritualmente para transpor aquela muralha. Então, isso nos dá um novo ânimo, um novo ímpeto para que a gente possa, de fato, aplicar, né, a educação da vida e trazermos as soluções, trazermos novamente a harmonia dentro da sala de aula, que vai para as outras salas, vai para a escola, para outras escolas, para os lares, né, para a nossa sociedade. A convivência harmoniosa entre as gerações, tão necessária na nossa sociedade atual, né? E para finalizarmos esse tema aí da convivência tão harmoniosa entre as gerações, nós podemos, para concluir com essas orientações e reflexões, que nós estamos lançando as bases para a construção do que a Seiichi Onoye fala da nova civilização, que é essa civilização harmoniosa, de cooperação e ajuda mútua em todos os aspectos, tanto nos aspectos das empresas, dos negócios, no uso das energias renováveis, na cooperação mútua e auxílio mútuo dentro das escolas, nos trabalhos em grupos, uns colegas ajudando os outros, né? E assim também nas nossas famílias. Então, estamos desta forma, com o ensinamento da Seiichi Onoye, com a aplicação da educação da vida, lançando essas bases para essa nova civilização. Estamos construindo essa nova civilização. E a gente constrói agora, né? É a partir de agora, não existe outro momento, né? Não é lá na frente que nós vamos construir a nova civilização, é agora, cuidando do meio ambiente, né? Lançando as sementes para que as áreas destruídas, os solos degradados sejam recuperados, né? Temos visto muitas experiências aí nesse sentido de recuperação de terras degradadas, na queda do desmatamento, são passos importantes dentro desse contexto, desse cenário para a construção da nova civilização, né? Então, continuem sempre acompanhando as nossas atividades no YouTube, sempre às primeiras quinta-feiras do mês, né? Continue acompanhando, nós vamos continuar esses aprofundamentos do estudo dessa nossa sociedade atual, complexa, como já falei, com tantas transformações que às vezes podem nos assustar, mas nós vimos que é possível, através desse sagrado ensinamento, da compreensão primordial desse ser divino que cada um de nós é, né? Desse ser divino que está dentro de nós, e que a nossa educação da vida vem extrair esse ser divino. Às vezes, como naquela turma que mencionei da escola, aparece rebelde, aparece fazendo bullying, aparece falando palavrão, aparece indisciplinado, mas o ser divino está lá. E a educação da vida fez esse ser divino vir à tona. Então, é assim que nós vamos, com essa convicção, prosseguirmos na construção da nova civilização. Então, não percam nossos programas sempre às primeiras quinta-feiras, né, de cada mês, porque vamos continuar estudando para vivermos em harmonia, construirmos essa harmonia e essa nova civilização em meio a essas transformações da sociedade, né? Então, novamente, quero agradecer a todos vocês, a todas vocês que nos acompanharam até este momento, né?
E quero agradecer mais uma vez a nossa equipe de trabalho, da Superintendência das Atividades Educadores, e quero agradecer também a nossa superintendente, Lilian Suzy Baf Nori Matos. Muito obrigado, Lilian Suzy Baf Nori Matos. Muito obrigado pelo amor, pela dedicação de todos e de todas para que seja possível que nós, juntos aqui com todos os nossos ouvintes, com todos os nossos participantes, possamos avançar, né, na divulgação, na expansão da educação da vida, nesses ensinamentos tão sagrados, né? E para encerrarmos, eu escolhi uma oração da Sutra em 30 capítulos para leitura diária. É a oração da página 27. Então, a oração diz assim, são palavras para afirmar-se como dono da própria vida. Então, acompanhem mentalmente, podem fechar os olhos, ficar numa posição confortável, acompanhem mentalmente as palavras dessa oração. Palavras para afirmar-se como dono da própria vida. Minha natureza verdadeira se identifica com Deus. Deus é o todo de tudo e, sendo assim, nada além de Deus existe de verdade. Deus é o todo de tudo. Por conseguinte, se existo neste mundo, é porque sou um com Deus. Eu existo, logo sou um com Deus. E, por ser um com Deus, dele recebo tudo que é bom, tudo que é inerente à natureza divina. Tenho tudo que Deus tem. Meu coração vibra de alegria. Minha alma está repleta de júbilo sagrado. Deus é onipotente, portanto, também tenho capacidade infinita. Sou guiado pela onisciência de Deus, por isso tenho sabedoria ilimitada. Deus nunca se cansa, nunca se entedia, portanto, eu também nunca me canso, nunca fracasso. Tenho a convicção de que Deus renova constantemente as minhas forças. Coloco-me inteiramente nas mãos de Deus, por isso minha mente é inabalável como uma rocha. Sou completamente livre, sou livre de discriminações, críticas, imposição de velhos costumes. Procedo de acordo com o meu discernimento, pois tenho meu próprio critério. Sou um ser humano e todo ser humano é filho de Deus. Portanto, sou dono da minha própria vida. Não digo aos outros como deve ser a conduta do ser humano. Demonstro-a através do meu modo de viver. Estou exultante, pois alcancei total liberdade. Haverá alegria maior do que a proveniente da conscientização de que somos dotados de atributos divinos? Sou eterno, na essência sou um com Deus. Sou a verdade, sou vida, sou sabedoria. Minha imagem verdadeira é perfeita, pois espelha a perfeição de Deus. Por isso manifesto perfeição todos os dias. Sou filho de Deus, pleno de vida. Agradeço a Deus por me despertar para esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Assim encerramos a nossa programação, mais uma vez agradecendo a todos e a todas que estiveram conosco até este momento. Obrigado, muito obrigado. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender às necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita,
em profundidade. Nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação. E nós colocamos isso em prática e acompanhamos, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada! Venha participar do maior evento espiritual da Seichonen do Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roswell do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Roswell dentro do portal da Seichonen no Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Roswell do Brasil. 41ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonen de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seichonen do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br acessando a aba Seichonen Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar
registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitione do Brasil. Muito obrigado.